melhor, mais dinâmico nosso programa com a sua participação na nossa enquete. É ou não é, Letícia? Com certeza. Então prepara aí, hein? Vamos lançar a nossa enquete. Alô, Teco! Durante um programa, o pastor Leandro Quadros foi questionado se é pecado amar mais os animais do que os seres humanos. Em sua resposta, ele afirmou que essa mentalidade não condiz com os ensinamentos de Jesus, já que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Vamos ouvir. É pecado o fato de eu amar muito mais os meus pets do que até mesmo seres humanos? É pecado eu amar mais o meu pet do que um ser humano? Jesus deu o segundo grande mandamento e diz assim, ó: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que isso significa? Que você deve exercitar amar mais as pessoas. Não que não deva amar os seus pets, mas, por exemplo, se você valoriza mais dar um alimento para um pet do que para um ser humano, aí você está pecando nisso, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, primeiro você prioriza o ser humano que está passando fome, e aí você também vai dar o alimento para o animalzinho. Você não vai deixar o animalzinho com fome. Eita, ó, muitos discordam do pastor, argumentando que os homens se tornaram tão cruéis que já não merecem confiança e nem afeto. Citam traições, injustiças, violência como razões para se afastar da humanidade e dedicar o seu amor aos animais, que, segundo eles, são mais dignos desse sentimento. Por outro lado, Dário Ferreira, há quem veja nessa postura um erro grave. Argumentam que, embora o pecado tenha corrompido a humanidade, o ser humano ainda carrega a imagem de Deus e deve ser amado e valorizado. Apontam que Cristo não morreu pelos animais, mas pelas pessoas, e que se afastar dos relacionamentos humanos é ignorar a missão cristã de amar ao próximo. Na enquete de hoje, nós queremos saber o que, Dário? Olha, é pecado amar mais os animais do que seres humanos? Você acredita que o amor pelos animais pode substituir as relações humanas? Qual o limite entre o cuidado com os animais e a valorização exagerada, né? Se Jesus se sacrificou pelos seres humanos, então por que algumas pessoas demonstram mais compaixão por animais do que por pessoas? Será que é pecado eu amar mais a Babi, a Melissa, do que seres humanos? Ei, professor Miqueias, bom dia. Bom dia, pastor Dário, bom dia, Letícia, bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma oportunidade, não é? De esclarecermos temas importantes que fazem parte do cotidiano dos nossos irmãos evangélicos. Verdade. A gente vive num tempo onde cada vez mais nós somos bombardeados por notícias de crueldade e que são protagonizadas por seres humanos, e é fato que isso promove alguns efeitos emocionais nas pessoas, e um deles é esse, que é o quê? A escolha deliberada em amar mais os animais do que os seres humanos. A pergunta é, tudo bem, eu sei que isso pode ser legítimo na vida de alguém pode genuinamente ter dificuldade de amar seres humanos ao invés, não é? De se dedicar a essa tarefa de Jesus de amar o próximo como a nós mesmos. Mas a pergunta é, apesar disso ser um sentimento válido, genuíno, será que é compatível com a nossa fé? Será que nós, como cristãos, podemos simplesmente adotar essa tendência de querer amar mais os animais do que os nossos semelhantes? É sobre isso que a gente vai investigar aqui na enquete de hoje. Eu ia falar algo aqui, mas não vou falar não. Acho que não é legal, não é politicamente correto. Melhor tá bom, então. evitar. Deixa pra lá. Você pode lá. mandar sua mensagem de texto ou de áudio pro WhatsApp da Rádio 88, que é esse aqui, ó. 998680081. Peraí, antes da música, deixa eu falar aqui comigo, professor Miqueias. Fala comigo. Tem muita gente que tá gastando uma fortuna com animalzinho de estimação, às vezes com roupa, com a ração mais cara, com enfeitezinhos. Remédios. Coisas supérfluas também, né? Casinha, caminha, tem uma caminha pra cada semana, e a roupa tem que combinar com a roupa do dono. Eu acho legal. Bacana. Aí a roupa tem que combinar com a roupa do dono. Mas aí essa pessoa também, um exemplo, esse casal também está deixando mesmo de conviver com os irmãos da igreja, prefere ajudar claro que a gente tem que ajudar numa ONG, do que ajudar a igreja quando pede alguma coisa.
Será que é tão errado isso também, professor? Não sei se então, eu consegui eu não quero antecipar. Eu sei, é a falta de simetria que você está apontando. A falta de equilíbrio. É quando o assunto é animal, eis aqui meu bolso. Exato. Quando o assunto é o ser humano, aí já tem um pé pra trás. Será mesmo que isso é necessário? Será que eu devo fazer agora ou só posso fazer depois? Não é? A gente vai investigar isso aqui junto. Eu não quero antecipar a minha conclusão, mas é um tema polêmico, é um tema que faz parte do dia a dia de muita gente que compartilha da nossa fé. E o meu interesse será que a Bíblia condena esse tipo de postura? Será que a gente pode encontrar nos textos sagrados, né, uma condenação a essa postura de supervalorização dos animais em detrimento do nosso interesse em ajudar quem carrega a imagem e semelhança de Deus? Então é o seguinte, 998 68 0088 minutos. Vamos seguindo com o nosso bom dia e muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está aí na sala, na cozinha, no quarto, você que está no carro, no trânsito. Calma, vá com calma. Um beijo no coração, tá? Vai com calma e vai pensando na nossa enquete. Porque quando você parar o carro aí, você pode mandar o seu áudio. É isso mesmo. Ou texto, né? É pecado amar mais os animais do que seres humanos, gente? Você acredita que o amor pelos animais pode substituir as relações humanas? Qual o limite entre o cuidado com os animais e a valorização exagerada? Se Jesus, né, se sacrificou pelos seres humanos, então por que algumas pessoas demonstram mais compaixão por animais do que por pessoa? 998-680088. Normalmente ele vem no finalzinho da enquete. Mas né? Hoje nós vamos começar com ele, Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Vamos ouvi-lo. Bom dia, pastor Dário, Letícia, povo de Deus e professor Miqueias. Graça e paz a todos. Júlio César Nunes, da Ponte Alta. Olha, Jesus corria para impedir meninos que atiravam pedras em pássaros ou amarravam objetos pesados nos rabos dos cachorros. Entre outras, ter um animal de estimação pode ser uma grande responsabilidade ou uma oportunidade de seguir o exemplo e o amor de Jesus pelos bichos. Temos vários textos bíblicos que citam bem e o cuidado que devemos ter para com os bichos, mas não encontrei nenhum que faz menção que devemos amar os animais ou nossos pets mais que o nosso próximo ou mais que nossos filhos, ou que os mesmos substitui o lugar ou fecha lacunas pela falta de um filho, ou que quando amamos muito nossos pets, perdemos ou reduzimos o amor ao ser humano. Definitivamente os pets não substituem o amor pelos filhos ou pelos seres humanos, mas sim, esse amor pelos bichos é uma fonte de apoio emocional. Sei que existe um texto muito conhecido nesse nosso mundo hostil que diz assim: quanto mais eu conheço os seres humanos, mais eu amo os meus cachorros. Mas, por favor, ame sim, cuide sim, adote ou recolhe o animal das ruas. No entanto, os pets jamais podem ser os únicos a receberem carinho, atenção, amor. Mas atenção, precisamos também cultivar os vínculos humanos, a sociabilidade, a comunhão e a comunidade em geral. A propósito, a Bíblia não diz diretamente que amar os animais mais que as pessoas seja pecado. Mas tenha cuidado, uma coisa pode levar a outra. Irmãos, leiam a Bíblia. Muito bem, tá aí, o Júlio César abriu então aqui a participação hoje. Ele teve o cuidado de pontuar que nós devemos sim, como cristãos, cuidar dos animais, claro. Velar pela vida deles, não é? Nos envolvermos nessa tarefa da manutenção da vida dos animais, mas pontuou que a Bíblia de fato dá ao ser humano um grau de importância, de elevação daquilo que nós devemos considerar como alvo do nosso amor. Então bem. Isso não pode ser descartado não, muito boa. Show de bola. Presbítero Eunice diz: a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu concordo com a fala desse rapaz, pois hoje em dia tá desse jeito, muitos estão preferindo os animais. Quem vai falar agora é a Cecília, lá da Bocaininha. Alô, Bom Cecília. Dia, pastor Dário. Bom dia, amiga. Missionária Letícia. Bom dia. E todos que estão ouvindo a 88. E
Eu sou aqui de Barra Mansa, da Bocaininha, e a minha opinião, né, como já está escrito na palavra, amar o teu próximo como a ti mesmo, independente das pessoas estão escolhendo os lados ruins das suas vidas. Às vezes nós temos que ver que o pecado gerou, né, o distanciamento do homem para com Deus, mas mesmo assim a palavra continua a mesma: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós temos nossos animais de estimação, temos que cuidar com amor, temos que zelar por eles, cuidar deles, sim, sem maltratar, sem nada. Mas nós temos que amar os nossos irmãos, né? Independente do mundo estar, né, nessa violência, o amor de muitos estão se esfriando, que a palavra de Deus fala, mas nós temos que continuar olhando para Jesus e a sua palavra, como o Senhor falou, de geração em geração. Nós temos que amar o nosso próximo e ajudar aqueles que estão, né, glória a Deus, necessitando de ajuda, né, e orar por eles. E eu creio assim. Eu sou aqui de Barra Mansa, da Bocaininha. Meu nome é Cecília. Valeu, Cecília. Um abraço para você. Agora, gente, tem aqui um ouvinte que não quer se identificar. Beleza. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Não quero me identificar. Sou diarista, trabalho na casa de um casal, eles têm um cachorrinho. Tenho que fazer filé mignon e arroz fresco no azeite para o animal. E fala para eu comer pão com ovo no horário do almoço. Meu Deus. Me sinto até mal. É triste ver que o animal é mais importante do que o ser humano. Professor Miqueias. Como é que a gente vai naturalizar esse tipo de coisa? E aí? Isso é uma postura monstrificadora. São monstros. São monstros. Se eu tenho coragem de olhar para a vida do animal e acreditar a ele esse tipo de dignidade, mas ao mesmo tempo olhar para diarista, não é? E dizer, come aí um pão com ovo. Pois é. Talvez os animais nessa história sejam esses que protagonizam esse tipo de cena. Então, não tem como compatibilizar o evangelho com esse tipo de postura. Não tem como, extremamente né? incompatível. Tá certo, tá certo. Chegou uma participação ao vivo, é isso? Tem a participação ao vivo. Aqui, ó, chegou. Nosso querido irmão Carlos Alberto. Vou debater com o profeta? Pai de pet. Bom dia. Não. Fala comigo. Se eu debater com o profeta, eu já vou me retirar, porque eu perco de goleada. Não é pra debater, queremos saber a sua opinião. Minha opinião. Eu mandei aí, o ouvinte que não quer se identificar. Não, você mandou seu nome. Você mandou seu nome, vou ler agora. Não, essa eu vou falar. Deixa que eu falo. Então vai lá. Fala ao vivo. Vocês estão perguntando sobre amar mais os animais de estimação do que os seres humanos. É isso? E o amparo bíblico nisso. Que, meu modo de ver, não tem, né? Você mesmo esclareceu que não tem. Agora, o que eu sinto, eu vou falar. Posso estar em pecado. E aí eu peço que os irmãos orem por mim. Tá. Mas depende do ser humano. Se você perguntar, quem que você ama mais? A Vicky, que é a minha cachorrinha. Ou a sua esposa, a sua mãe, o seu irmão, eu vou te dizer, eu amo mais os meus familiares. Agora, se você me perguntar, quem que você ama mais? A sua cachorrinha ou o Lula? A Janja? Aí eu amo muito mais. Vai embora, menino. Infinitamente mais a minha cachorrinha. Meu Deus então depende do ser humano. Aí se você me falar, você tá pecando porque você gosta mais da sua cachorrinha do que do Lula. Vamos aí, meu irmão, eu não sei o que eu vou fazer. Peraí, vamos pra perto. Aí, o profeta, você vai ter que orar por mim. Não, peraí. A Vicky ou Dário Ferreira? A Vicky. A Vicky ou o professor Miqueias? A Vicky. A Vicky ou a Letícia? A Vicky. Mas eu gosto muito de vocês. Que bom, Teco, que bom. Obrigado. Aproveitando que o fato popular... Tô sendo sincero, tá? Aqui é sinceridade, não tô falando que isso é o certo. Pelo amor de Deus, porque no final das contas, a conclusão do nosso grande professor Miqueias vai ser a coisa mais sensata a ser feita. E ele tá com sangue nos olhos. Nós somos seres contraditórios, né? Nem sempre a gente é sensato. O que eu sinto, mas não afirmando que o que eu sinto é o que deve ser Parabéns feito. pela sua sinceridade. Eu sou sempre sincero. Peraí, deixa eu aproveitar que o fato popular tá aqui. Jonathan Amado participou da nossa enquete. Olha! Vamos ouvir. Fala, Dário. Bom dia, meu querido. Bom dia, Letícia. Olha só, não faz muito sentido essa questão de você amar mais o animal do que amar mais o ser humano, porque o nosso Senhor Jesus Cristo mandou a gente amar o próximo como a si mesmo. Então, se você ama um animal mais do que o seu próximo, você está amando o animal mais do que a si próprio. E isso não é racional.
eu não sei dizer se seria pecado, mas não seria, estaria em desacordo com esse mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo de amar o próximo como a si mesmo. Você amar o animal mais do que amar um ser humano, ali, um irmão, seja ele da sua família ou não. Pecado eu acho meio difícil a gente definir se seria ou não pecado, mas que estaria em desacordo com esse mandamento aí de Jesus, com certeza estaria. Um abraço, meus queridos. Jonathan Amado. Ele tem uma gatinha. Olha só. Ele tem uma gata. Ah, é? Tem uma gatinha. Menino de Deus. O Regis tá aqui também. O Regis é pai de pet, mas também é pai de gente. Você vê, ele já mandou os 2 filhos embora da casa dele e com o pet ele ficou. O pet permanece lá. Aí, vem se defender, Regis. Aliás, pai de uma das meninas mais... Vai embora, Teco. Já desliguei seu microfone, Teco. Some. Bom dia, aqui não é fácil popular, não. Bom dia, Dário. Bom dia, Letícia. E aí? Bom dia. E o narigudo do Teco. E o negócio é o seguinte, eu não fiquei com pet nenhum, foi todo mundo embora, até o pet. Até o pet. E eu não sou pai de pet, eu já não gosto disso. Você é avô de pet. Entendeu? O meu clube dos baixos proíbe essas coisas. Então o Teco não faz parte do clube. Nunca entrou. Nem você vi café. Esse menino aqui é muito estranho. Meu Deus do céu. Ele veio aqui se defender. Nós estamos falando sobre pais de pet, né? Se é pecado amar mais os animais do que os seres humanos. E aí ele veio se defender. Não, mas pecado amar mais? Isso. Ah, claro que é, ué. Não, gente, eu não acho que tem que trocar filho por cachorro, não. Pelo amor de Deus, isso aí eu sou contra. Não existe isso. Aí já pode entrar no clube. Tem que cuidar direitinho, tem que cuidar dos animais. Mas olha, tem pessoas que é difícil amar, né? Não pode ter inversão. Aí, ó, você já tá vindo pro meu lado. Vamos lá. Eita! Vamos lá. Você é pastor, tem animal quem que você, também, tem animal também que é impossível amar. Vai amar uma onça pra você que te come vivo. Quem que você prefere mais? O seu cachorro do que a pessoa? Tem alguém? Quê? Rapaz, olha aí. Realmente tem. Viu? Viu? Porque tem algumas pessoas que elas realmente não merecem o teu amor, mas a gente ama. Mas é claro que eu vou amar mais a minha cachorrinha, não minha tem gatinha. como você... Ih, Dário, você tá estranho também. Não tem como você querer racionalmente exigir de um ser humano o mesmo amor que Jesus teve pela humanidade. Isso não tem como. Você falar, você ama mais a sua cachorrinha do que o Lula. É claro que eu amo mais minha cachorrinha. É óbvio. É um pregador de multidão. Professor Miqueias, ele está me discipulando aqui, tá? Eu estou percebendo e eu estou ficando muito preocupado. Eu vou até embora. Eu estou ficando muito preocupado com a sua integridade teológica. Bom dia a todos. Estou ficando muito preocupado. Eu preciso voltar lá pro meu trabalho. Vai lá. Estamos de volta, graças a Deus. E nós vamos aí para mais participações na nossa enquete de hoje, falando sobre amor aos animais. Deve ser maior do que o amor pelos seres humanos, hein? Teve um pastor aí, o pastor Leandro Quadros, que a Letícia vai colocar aí agora. Ele foi questionado, né? Durante o programa ele foi questionado se é pecado amar mais os animais do que os seres humanos. Vamos ouvir o que ele diz? É pecado o fato de eu amar muito mais os meus pets do que até mesmo seres humanos? É pecado eu amar mais o meu pet do que um ser humano? Jesus deu o segundo grande mandamento e diz assim, ó: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que isso significa? Que você deve exercitar amar mais as pessoas. Não que não deva amar os seus pets, mas, por exemplo, se você valoriza mais dar um alimento para um pet do que para um ser humano, aí você está pecando nisso, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, primeiro você prioriza o ser humano que está passando fome, e aí você também vai dar o alimento para o animalzinho. Você não vai deixar o animalzinho com fome. Pois é, então é sobre isso que estamos falando na nossa enquete de hoje. É pecado amar mais os animais do que seres humanos? Quem vem aí, Lelê? A Joana da Califórnia. Bom dia, Joana. Senhor Pastor Dário, Pai do Senhor Letícia, bom dia pra vocês. Bom dia. Bom dia, família 88. Bom dia pra todos da 88. Amém. Todos os ouvintes. Pode falar. Pode falar, pastor? Sim. A gente precisa ir pela palavra de Deus. Jesus fala assim, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Ele não foi para amar animal não, pastor. Ele foi para amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, nossa família. Ele não foi para amar cachorro não, nem gato, essas coisas não falou não.
Bom, se tem na Bíblia eu não sei, né, pastor? Mas que eu saiba, não tem. Jesus não foi para nós amar nem cachorro nem gato. Nem amar os animais, ele foi para nós amar o próximo. Tá certo. Então nós precisamos fazer que Jesus, que Deus manda nós fazer. E pela palavra do Senhor. Mensagem da Joana, da Califórnia. Muito bem, Joana. Muito obrigado pela sua participação, tá bom, minha amiga? Elzira Helena. Bom dia, Elzira. Bom dia, pastor Dário. Existe gente, sim, que ama mais os animais, né, do que as pessoas. Verdade. Né, às vezes vai no pet shop aí, compra, né, um monte de coisinha pro cachorrinho, casinho, tudo, sendo que, né, poderia pegar esse dinheiro e tá comprando uma cesta básica para tá fazendo uma doação, né, pro próximo, né, pra pessoa que, né, que necessita. Realmente, existe sim, pessoas que amam mais animais do que a própria pessoa mesmo, né, fica na paz do Senhor Jesus. A paz, Elzira, tá chegando, Dário, eu tava com saudade dela, porque ela sumiu. Quem? A Regina, lá de Santa Rita do Zaru. Fala, Regina. Bom dia, Rádio 88 FM. Bom dia, pastor Dário. Bom dia, Letícia. querida. Então, animais. Eu amo os animais. Eu tenho gato, cachorro, galinha, eu tenho tudo. Mas eu não os priorizo, né? A Bíblia fala pra gente amar os nossos animais, cuidar deles, né? Mas o amor preferencial é para o seu próximo, né? Porque quando você fica doente, quem vai te ajudar vai ser o seu próximo, né? Quando você precisa de uma ajuda, é o próximo. Então, os animais, eles precisam sim de cuidado, amor, mas prioridade na vida do ser humano é outro ser humano. Não estou falando que você não tenha, né, que amar mais, mas um animalzinho dentro de casa é muito bom. Mas quando você quer conversar, desabafar, com quem você desabafa? Com o seu próximo, né? Que é a imagem e semelhança de Cristo, que foi por nós que Jesus morreu, não foi pelos animais. Mas devemos amá-lo sim. Mas primeiramente o próximo, porque é dele que você precisa. Tá bom? Bom dia. Valeu, minha amiga Regina. Um abraço pra você. A Catimara, ela fala o seguinte: Letícia, minha patroa faz frango cozido e legumes cozidos todos os dias pros 3 cachorros dela. Almoço e janta todos os dias. Não é fácil não, hein? Tá com dinheiro. Tô quase indo pra lá, hein? O Alex Ávila, da Vila Americana, vai falar agora. Olá, bom dia, meus amigos, tudo bom? Alex Ávila aqui da Vila Americana. Alex. E a respeito da enquete de hoje, eu acho que tudo que é exagerado não é legal. Na roça a gente tinha, a gente dizia, né, a seguinte frase, né? Tudo que é demais sobra. Tudo que é demais sobra. Na roça a gente falava muito isso. Mas assim, de ter o cuidado com os animais, assim, de uma forma com mais afinco um pouco, né? Igual era muito mais do que era antigamente. Eu acho que é uma coisa válida e bacana. Eu não lembro se isso é bíblico ou não, mas eu acho que na Bíblia, inclusive, se eu não me engano, tem algumas passagens que falam alguma coisa a respeito disso, do tratamento do ser humano com os animais, certo? E tem um outro ponto ainda, que não sei se eu estou errado ou não, mas enfim, eu vou dar a minha opinião. Os animais, no meu ponto de vista, eles vivem de acordo com a vontade de Deus. Eles estão aqui e vivem de acordo com a vontade de Deus, não é igual o ser humano que se desvia. Correto? Então, na minha opinião, eles são muito dignos de um tratamento, sim, que às vezes o ser humano, por questão de conduta, ele não consegue ser digno dessa forma. Apesar de Deus amar a todos da mesma forma, a gente errando ou não. Mas eu acho que nessa parte os animais são mais dignos do que o ser humano disso daí. Desse cuidado todo, desse carinho aí. E até mesmo da compaixão de Deus, né? Esse é o Alex, não sei se eu tô certo ou errado, mas eu acho isso. Valeu, Alex. Um abraço pra você, meu amigo. Lá no nosso YouTube, a Marlene Medeiros, ela fala assim: na minha casa o cachorro tem até massagem. E eu nem tchum. Ninguém liga, só Jesus. Quer dizer, o cachorro tem e ela não tem massagem. Meu irmão. O Cauã Henrique vai falar agora. Bom dia a todos. Meu nome é Henrique, sou da família Viva Vila Rica. Opa! Eu creio que nós temos que amar tudo e todos, a todo momento, né? Em João 3,16, todos conhecem, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para o mundo, para todos que aquele que nele crê não pereça, mas sim tenha a vida eterna.
Então eu acho que a gente tem que amar tudo e a todos. Não mais nem menos do que um ao outro, mas sim amar. É isso. Muito obrigado. Grande abraço para você, meu amigo Henrique. Vamos para uma palavra pastoral? Vamos. Pastor Anderson Luiz, da Igreja Congregacional. Esse entende porque ele é adestrador de animais. É verdade. Vamos ouvi-lo. Pastor Dário, irmã Letícia. Fala, queridão. Nosso irmão aí, profeta, professor Miqueias, um bom dia, paz do Senhor Jesus. Pastor Anderson Luiz aqui falando, né? Eu faço voto que aumente mais os pais de pet, que assim eu esteja trabalhando mais e mais, né? Brincadeiras à parte. Mas isso tem acontecido na nossa sociedade, né? O amor entre a humanidade, o amor entre o homem tem se esfriado a cada dia mais e dando brechas para essas situações de amar mais os animais. Mas isso aí é antibíblico, né? A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E servir ao Senhor é estar sempre pronto a ajudar os mais necessitados, nossos irmãos, tanto em Cristo Jesus e aqueles que não proferem a mesma fé que a nossa. Vamos ser úteis ao Senhor e não cair nos laços dos inimigos. Devemos cuidar, amar e ajudar os animais, mas não mais que os seres humanos. Amém? Deus abençoe a todos, um bom dia. E ele conhece, entende de pets tipo cachorro, cavalo, e etc e tal. Valeu, pastor Anderson! Tá chegando. É o Lourinho. É o Lourinho, então te amando, Lourinho. Fechou. A gente tá falando sobre animais hoje. Você que chegou agora, nós estamos perguntando na nossa enquete: é pecado amar mais os animais do que os seres humanos? Você acredita que o amor pelos animais pode substituir as relações humanas? Qual o limite entre o cuidado com os animais e a valorização exagerada? Tem muita gente querendo falar, estamos na reta final da nossa enquete. Diaconisa Cássia. A paz do Senhor Jesus, pastor Dário, missionária Letícia, Amém. mestre Miqueias. Vocês são uma bênção de Deus para nossa vida. Eu estou ouvindo essa enquete, eu só quero deixar algo. O Senhor mandou, né, para salvar Noé e sua família, cada um daqueles animais. Mas Deus mandou amá-los mais do que ao próximo. É bom a gente refletir nisso, porque, nossa, tem momentos na vida que a gente se entristece em ver situações até mesmo de cristã. E hoje, eu digo para vocês, eu estava muito triste, né, ao início do programa, e ao ouvir a oração do pastor Dário, me fortaleceu muito, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando ricamente vocês. Amém. Choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, aqui no Bom Dia 88, tá? Que heresia, né? Também não tem nada disso. Meu lá, né, Deus do céu! Hein, professor? Ele tá inspirado. Dário 5, versículo 8? Eu não aguentei. Por aí. Esse livro apócrifo. Ai, Dário, vamos lá. Marli de Barra do Piraí. Bom dia, Letícia e Dário, da paz do Senhor Jesus. Oi, bom dia, Desculpa a minha sinceridade, mas às vezes tenho vontade de amar mais o animal do que o ser humano. Perdoa-me, pois sei que estou errada. Porque às vezes, tipo assim, você não faz nada e as pessoas falam de você. Se você faz, falam de você. O animal não. O animal você pode bater nele, pode xingar, pode espancar. Daqui a pouco ele está lambendo você, carinhoso. Espancando não. E muitas das vezes, o cachorro, a gente ama ele. E ele tem um amor condicional com a gente. O ser humano, a gente ama, a gente dá carinho, a gente se dedica e a gente é crucificado, julgado, apontado. Às vezes coisas que você não faz, falam que fazem, entendeu? O cachorro não. O cachorro você bate nele, daqui a pouco ele tá te lambendo, fazendo carinho, você zanga com ele, daqui a pouco ele volta de novo e assim vai. Beijo, fica com Deus. Marli de Barra do Piraí. Marli desabafou, hein? Professor, fala aí, professor. Eu entendi o que ela quis dizer e a opinião dela é muito relevante pra nós aqui, Sim. até porque abriu uma porta pra gente comentar uma questão. A gente consegue entender pessoas que, diante da crueldade humana, né, desenvolve essa dificuldade de amar o ser humano, mas também a gente precisa pensar no seguinte: que tipo de ideia a gente tem sobre nós mesmos quando a gente
acredita que o outro não é digno de ser amado por mim. Será que isso não é também uma forma de se perceber como perfeito demais? Olha. Será que... Porque assim, não, o ser humano não é digno do meu amor. Mas quem é você? Você é tão importante assim? Mas às vezes a pessoa foi tão ferida, magoada mesmo, que ela cria uma desilusão dentro dela. De querer apostar, amar outra pessoa. Que eu não acho certo, né? A gente tem... Não é por causa de um que a gente vai deixar de amar os outros. Exato, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque as nossas marcas não são argumentos para que a gente faça o que a gente não deve fazer. Isso, verdade. Porque tem muita gente aí, inclusive, cometendo atos violentos e colocando como desculpa certos traumas que sofreu no passado, como se isso fosse uma carta branca para poder fazer e justificar qualquer talvez tipo de não conduta. seja nenhuma desculpa. É realmente um trauma, é realmente um transtorno que a pessoa ela precisa se olhar se olhar, né? E ver que ela precisa de um tratamento. Ela não pode viver assim. Claro, não pode viver assim. Mas é muito interessante a gente avaliar, quando a gente julga o outro, que tipo de tamanho a gente está dando a si mesmo. Porque talvez o problema não seja o quanto que o outro é pequeno. Talvez seja porque a gente se acha grande demais. Isso mesmo. Não é sobre o quanto que o outro é muito ruim. Verdade. Mas talvez seja o quanto a gente se enxerga como bom. Porque quando eu me enxergo como bom demais, ninguém presta. Sim. E aí quem sobra são os animais. E a gente sabe que nós não andamos certo completamente 24 horas certinho, bonitinho. A gente também erra com as outras pessoas. É claro. E toda a questão é a seguinte, verdade, tem gente que não merece o nosso amor, tá? Mas nós merecíamos o amor de Deus, então o padrão será que Deus deveria se comportar comigo da mesma maneira como eu me comporto com os outros? Porque o padrão do Pai Nosso é esse. Eu preciso perdoar assim como sou perdoado. E a máxima do amor também tem que ser essa. Eu preciso amar assim como sou amado. Então, será mesmo que Deus, me tratando do jeito como eu trato o outro, eu estaria feliz diante dessa situação? Então, antes da gente avaliar se o outro merece ou não o nosso amor, a gente tem que se perceber sobre o tamanho que a gente está dando sobre nós mesmos. Talvez a gente esteja dando um tamanho maior do que a gente tem. Muito bem, professor. Enquete de hoje, falamos sobre amor aos animais. Deve ser maior do que amor aos seres humanos? Fala com a gente aqui. Muita gente vai deixar de participar aqui, viu? Hoje, infelizmente. Hoje não tem como não. Posso ler aqui do Naldo Vilete? Claro. Ele é engraçadinho, né? Ele é. Bom dia, pastor Dário Lindão. Obrigado. Bom dia, reverenda Letícia Dorô. Bom dia, Naldo. Bom dia, professor Miquel Lindão. Bom dia. Abre o microfone do professor. Foi mal, vai. Bom dia e obrigado pelo elogio, que seja constante. Tem que ser verdadeiro, né? Não, mas claro. Vai, o que o Naldo falou? Enquanto a enquete, não podemos confundir amar com gostar. Aí, ó. Podemos amar as pessoas, mas não gostar de conviver, estar junto, até por mesmo amando, não compartilhamos dos mesmos pensamentos. Do mesmo modo, amar os animais não nos impede de ser um benfeitor a outros seres humanos. Temos a mania de uma coisa desabonar a outro, né? Temos a mania de uma coisa desabonar a outra, sendo que podemos fazer as duas. Talvez por na história antiga. Até bíblica, o animal era criado somente para alimentação ou para o serviço, não como pet. Talvez por isso essas discordâncias de opinião existam. Já disse uma vez, se estiverem em apuros um animal conhecido e uma pessoa desconhecida, eu salvo o animal conhecido. Se for os dois desconhecidos, eu salvo o animal desconhecido. E dependendo da pessoa conhecida, eu salvo o animal desconhecido. Beijo, amo vocês. Meu Deus, Naldo. Naldo não é fácil, não. Vamos lá, tem mais gente, dá tempo. Rapidinho, quem vai falar agora é o Márcio, do Santa Cruz. Alô, Márcio. Alô, meus amados. Aqui é o Márcio de Paula, de Santa Cruz, o construtor. Tô vendo a enquete aí de hoje e eu penso que é o seguinte, os excessos. Eu vejo muitos excessos de hoje. Nisso daí as pessoas estão exagerando demais. Eu já vi festa de casamento de cachorro. O cachorro vai acasalar junto aquela cachorrada, faz festa, bolo, né? Aquela coisa horrorosa. Eu falei, é ruim de eu participar de uma coisa dessa. Eu tenho meus cachorrinhos, cuido dele, veterinário, tudo, mas olha, ser humano,
vale muito, muito mais do que os animais. Foi por isso que Jesus Cristo mandou a gente amar até os nossos inimigos. Aí você vai ficar gastando rios de dinheiro. E eu penso que a maioria dessas pessoas que gastam tanto, faz esses excessos todinho, incapaz de doar uma cesta básica para pessoas que famílias estão necessitadas, ajudar a casa de recuperação, tanta coisa a fazer pelo social. E será que a gente está fazendo isso? Eu penso que um dia Papai do Céu vai cobrar de muita gente. É os excessos, nós temos que ter cuidado com os excessos, não pode ultrapassar de forma nenhuma. Cachorro, gatos, animais, tem que ser cuidado sim, mas o ser humano vale muito, muito, muito mais. Tá certo. Ok, obrigado. Valeu. Mensagem do Márcio. Muito obrigado, Márcio, pela sua participação. Quem vai falar agora, Lelê? Pastor Eric. Pastor Eric, da Igreja Geração Eleita. Isso. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, Pastor Dário, Missionária Letícia, Professor Miqueias. Muitas pessoas confundem expressar este amor ao animal pelo fato do ser humano agir com a maldade e um caráter não confiável. Mas a Arca de Noé não era para animais, mas sim para o homem. Nesta parte da história, o homem consegue ser irracional ao ponto de não ouvir o alerta de Deus e o animal ouviu o chamado para a arca também. Forte, hein, Pastor Eric? Um abraço, meu amigo. Vamos lá, Shirley do Jardim Amália vai falar agora. Bom dia, quem tá falando é Shirley do Jardim Amália. Fala, Shirley. Monção. Hoje os tempos estão mudados. O ser humano esquece quem foi Jesus e ele morreu na cruz por nós, não pelos animais. Não dizemos que um animal não seja amado, mas os valores estão sendo trocados. A gente vê lojas e lojas de pet. Esquecemos que a pet está sendo mais valorizada que uma igreja, que um culto, que um culto na praça ou um culto ar livre. Esquecemos do amor ao próximo. Fica na paz de Jesus, Pastor Dário, Letícia. Um abraço, do Jardim Amália. Um abraço para você. Mansão. Que Deus te abençoe, minha amiga. Cristina de Piraí. Bom dia, Pastor Dário. Oi. Missionária Letícia, bom Fala, dia. Querida. Bom dia. Pastor Miqueias. Então, bom dia. O amor com os animais é bom também. Mas o principal é o amor ao próximo, né? Porque devemos amar o próximo. Quem não ama o próximo não ama o animal, eu acredito. Porque eu penso assim, eu e minha filha estamos brigados por causa disso, porque uns tempos aí eu falei pra ela que ela amava mais a cachorra dela do que o próprio filho. Aí ela ficou com raiva de mim, mas eu falei a verdade. E a gente tem que amar mesmo o próximo, que é o próximo que vai nos ajudar. Devemos amar nossos bichinhos, sim. Eu tenho cachorro, tenho galinha e amo meus bichinhos, mas a prioridade é o amor à minha família, meu próximo. O importante é isso, amar o próximo. E é o que eu penso. Então, depois dessa, nós vamos ouvir o professor. Professor, fica à vontade, vai, concluindo, vai. Então vamos lá. É evidente, Pastor Dário, Letícia, que o cuidado com os animais é uma virtude biblicamente louvável. Verdade. Não é? No livro dos Provérbios, no capítulo 12, versículo 10, diz assim: o justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. Então, as escrituras, elas nos colocam diante dessa realidade. Ter um coração aberto para cuidar dos animais é sim uma virtude a ser elogiada e a ser reproduzida. Contudo, quando o assunto são os nossos deveres em relação ao amar, aí sim se torna um pecado. Quando você consegue cumprir suas obrigações de amar os animais, mas você não consegue cumprir suas obrigações de amar o seu semelhante. Em primeiro lugar, é pecado porque é uma quebra de mandamento. E toda quebra de mandamento é pecado. Qual mandamento é quebrado? Mateus capítulo 22, no versículo 39, é o próprio Jesus estabelecendo qual é os maiores dos mandamentos, e o segundo maior mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Sendo assim, as nossas obrigações de amar quem é imagem e semelhança de Deus superam em quantidade e em intensidade as nossas obrigações de amar seres que não possuem essa imagem e semelhança. Em segundo lugar, Pastor Dário, é pecado porque
ignora a ordem de valor que o próprio Deus estabeleceu. Entendo. O próprio Deus é quem diz que os seres humanos possuem um valor maior do que os animais. Ainda que isso escandalize o ouvido de algumas pessoas, é o próprio Deus, repito, que diz que os animais possuem um valor inferior aos seres humanos. Em Mateus 6,26, o Deus encarnado, Jesus, disse: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, olha só, pastor, o Pai Celestial as alimenta. Agora olha a pergunta de Jesus: não tem vocês muito mais valor do que elas? Olha aí. Então é o próprio Jesus dizendo para os discípulos que eles possuíam um valor diante de Deus bem maior, né? Maior do que os animais. E por último, alguém poderia dizer o seguinte: não, mas eu tenho muito mais afinidade a um animal do que com algumas pessoas. O problema é que amor nas escrituras não é afinidade. Amor nas escrituras é cumprimento de mandamento. E isso fica evidente o quanto que o amor não é afinidade, que o próprio Jesus nos convoca a amar a esse grupo de indivíduos que a gente não tem afinidade nenhuma, chamada inimigos. Muito bem. Então, como é que eu vou usar a afinidade que eu possuo com um ser vivo não racional, que é o animal, como desculpa para amar mais ele do que os homens, quando até os inimigos são convidados a serem amados por Jesus? Então, se a pergunta é pecado? Biblicamente, é pecado sim. Tá certo. Muito obrigado, professor Miqueias, pela sua participação. Isso não nos impede de amar nossos animaizinhos, né? Claro que não. De cuidar deles, e você cuida do seu animalzinho, tá? Não deixa ele aí com fome, com sede, não. Tá? Mas cuide também dos seres humanos. E nem preso o tempo todo. Até porque isso é pecado. Eu comecei a conclusão dizendo: a Bíblia louva o cuidado aos animais como uma virtude. É verdade. Então cuide dos animais, porque senão você vai estar pecando pelo outro extremo. É como você falou aí, para não deixar preso também, né? Não deixa preso o tempo todo. Tem gente que acha que é só chegar ali, colocar um pratinho de ração, um pratinho de água e deixar o cachorro na corrente o dia inteiro. Era uma maldade que com se certeza, fazia, isso né? também é uma maldade. Finalizando, Letícia. Tchau, menina. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Dário. Tchau, Miqueias. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouquinho tem Altar 88, um culto em seu lar.